Bem-vindo ao CDC News. Vamos às notícias importantes dessa semana. O Mike Pence, ele trabalhava dentro do Departamento de Estado durante o governo Biden. E o que ele está falando para o Brasil, e que todos nós, de certa forma, hesitamos em acreditar, é que as eleições de 2022, e mais do que isso, o mandato do presidente Bolsonaro desde o início, desde a sua eleição em 2018, houve uma ação do governo americano, em especial durante o governo Biden, houve uma estratégia realmente do governo americano de interferir nas eleições do Brasil da mesma forma como foi feito nos Estados Unidos. Eles conseguiram retirar Donald Trump, porque ele estava, de certa maneira, sendo uma areia na engrenagem de algo muito maior e que extrapola Barroso, extrapola Alexandre de Moraes, extrapola até mesmo Michel Temer, Kassab, tudo aqueles grupos que nós pensamos ali de São Paulo, grandes grupos financeiros, isso tudo, Pitoli, fica enquadrado dentro de um problema muito maior da geopolítica internacional que a gente começa a entender na pandemia. Então você veja que quando o Mike Pence ele vai ao Brasil nessa audiência, ainda que de forma remota, e abre realmente para o brasileiro entender que os Estados Unidos têm uma política externa que já vem sendo conduzida com a CIA, com a CIA, interferindo em questões políticas, seja na Geórgia, seja na Ucrânia, seja em países do Oriente Médio, na África, seja em países da Ásia e no Brasil. Isso já vem acontecendo há bastante tempo. E o que é mais importante, Pitoli, é que nós percebamos o que ele fala no final. Porque nessa frase ele diz o seguinte: mas por que eu agora estou fazendo essas revelações com um pouco mais de esperança? Porque aqui nos Estados Unidos existe um governo de um outsider do sistema, e esse governo de Trump, ele está revelando a podridão do próprio esquema que existe dentro do Deep State americano. Então é importante a gente entender, Pitoli, que essa luta, essa briga que está acontecendo agora, que nós estamos vivendo no Brasil, dessa disputa, eu vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Brasil no campo político, mas é importante a gente entender que nada disso aconteceria, Pitoli. O Brasil ia estar em paz, tranquilo, se o presidente Donald Trump não tivesse sido eleito. O presidente Donald Trump é o fator de desestabilização no Brasil. É o fator de desestabilização na Europa? É o fator de desestabilização no Oriente Médio? Só que essa desestabilização, Pitoli, é uma desestabilização de um plano que estava sendo arquitetado mundialmente e que incluía Estados Unidos, Brasil e vários outros países, e esse plano foi travado quando aquele tiro não atinge a têmpora do presidente Trump. Aquele tiro, no planejamento desesperado desses grupos, eles não poderiam permitir que Donald Trump voltasse à Casa Branca. E se a gente compreender isso, Pitoli, a gente vai entender que hoje existem mais de 10 países no mundo, Pitoli, que estão propondo o presidente Trump para o Prêmio Nobel da Paz. E você sabe por que isso? Porque o Trump, ele vai para a Casa Branca e toma uma decisão. Ele disse: eu vou mudar radicalmente a política externa do governo dos Estados Unidos e eu vou usar as expressões do poder nacional que os Estados Unidos têm na minha mão, ou seja, o poder militar, o poder científico-tecnológico, o poder político, o poder financeiro, até mesmo o soft power cultural. Tudo isso eu vou usar agora para o interesse do próprio povo americano, e que o próprio povo americano não tem interesse nenhum de escalar conflitos militares mundo afora. Então veja, você sabe por que ele está sendo proposto para o Prêmio Nobel da Paz, Pitoli? Porque simplesmente ele acabou com uma guerra que ele denominou de Guerra dos 12 Dias entre Israel e Irã com uma intervenção cirúrgica. E deu um cessar-fogo de uma guerra que estava escalando, que poderia vir a se transformar numa guerra regional em todo o Oriente Médio. E ele foi apoiado e aplaudido por países islâmicos, sunitas, até pelos países ali mais ligados ao Império Turco-Otomano, da Turquia, aqueles países todos dos zãos ali da Ásia Central, Turcomenistão, Azerbaijão. Todos esses países olhavam para esse conflito com um receio impressionante. E ele termina esse conflito. Mas ele também acabou com o conflito entre a Índia e o Paquistão. A Índia e o Paquistão estavam em guerra, inclusive escalando uma situação militar, e ele intervém e acaba em horas com esse conflito. Da mesma forma aconteceu com Ruanda e a República do Congo. Da mesma forma aconteceu com Camboja e Tailândia, que no Brasil quase ninguém falou, mas 2 países que foram para o conflito armado e ele rapidamente interveio e isso acabou.
Da mesma forma aconteceu com o Egito e a Etiópia, problemas ali relacionados à água, a montante do Rio Nilo, ele resolveu o problema. E da mesma forma, hoje, enquanto eu estou conversando com você, está sendo resolvido um problema de uma guerra de 40 anos no Azerbaijão, que ninguém fala no Brasil, as pessoas não prestam atenção e no que está acontecendo na Ásia Central, muito longe da gente, mas é uma guerra que está ali massacrando o povo do Azerbaijão e principalmente da Armênia, dos armênios, que são um povo cristão, talvez tenha sido o primeiro país que realmente tenha adotado o cristianismo de uma forma orgânica, organizada, governamental, estatal, mas o que a gente vê ali é uma guerra de 40 anos que está sendo terminada num acordo que está sendo celebrado em Washington. Por quê? Porque ele usa a expressão econômica. Tudo isso eu falei, Pitoli, para a gente entender o seguinte: essa tarifa de 50%, essa questão agora das investigações da 301 aqui dos Estados Unidos, que estão olhando vários aspectos que podem influenciar a indústria brasileira, até o comércio, a relação comercial do Brasil, tudo isso está inserido numa estratégia geopolítica do presidente Trump, que prefere usar as suas armas que ele tem, ou suas cartas, como ele diz, para buscar a estabilidade e retirar os Estados Unidos do protagonismo nefasto que foi promovido pelo governo Biden. Isso que a gente viu no Brasil aconteceu em várias partes do mundo, onde a USAID ela promovia uma agenda que não era a agenda de interesse, inclusive, dos americanos. E é isso que a gente precisa entender, Pitoli. O que o Mike Pence fez foi rasgar o coração diante do nosso Congresso e dizer: nós interferimos na política interna do Brasil porque havia uma agenda. E essa agenda foi imposta e nós descobrimos que isso começou lá com o ministro Barroso. Passa pelo Fachin, chega no Alexandre de Moraes, mas muitas vezes nós não percebemos que isso foi algo arquitetado daqui dos Estados Unidos, Pitoli.